Gostaríamos de enviar saudações a todos os queridos irmãos do mundo inteiro, vosso irmão em Cristo, o pastor Danilo Monterosso, diretor do ministério. Nós o saudamos em nome de nosso Senhor Jesus. Entretanto, damos-lhe as boas-vindas e esperamos que você possa aproveitar o tempo de leitura da Semana Mundial da Oração. Acontecerá de sexta-feira, 6 a 14 de dezembro de 2024. O título da Semana de Oração deste ano é Orar Sempre. Nós os convidamos para que possam fazer um pedido a Deus nesta Semana de Oração. Não se esqueça que terminaremos o jejum mundial no sábado, 14 de dezembro. Precisamos urgentemente de clamar a Deus. Assim como títulos de lições que falam apenas sobre oração. Nestes últimos dias é muito importante que sejamos capazes de invocar a verdade a Deus. Como vamos falar sobre isso nesta semana de oração? Gostaria de convidá-lo para que possamos nos ajoelhar e pedir a Deus a sua orientação nesta semana em que clamamos a Deus. Existem perguntas muito importantes sobre a oração. Vamos orar a Deus e abençoar Deus e nosso Pai que habita no céu. Obrigado pedimos porque, por sua misericórdia, estamos prestes a entrar no fim do ano de 2024 e você nos deu o privilégio de ler a Semana de Oração em todo o mundo. Sob um título muito importante, queremos pedir-lhe neste momento que nossas orações cheguem ao Santíssimo do Santuário Celestial, onde nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós, perdoando nossos pecados, perdoando os pecados do ministério e perdoando os pecados do teu povo. Ajude-nos a encontrar ajuda oportuna nesta última hora de crise. Esta semana estudaremos o tema da oração. Que cada tema seja uma bênção para cada um de nós em todo o mundo. Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo e agradeça-te pelo privilégio de poder chegar a este momento vivos. Abençoe todos os nossos irmãos em todo o mundo que seguirão as leituras da Semana de Oração. Em nome de Jesus te pedimos tudo, amém. E, como diretor do Instituto Pastoral, gostaria de partilhar convosco, sob o título de oração, a introdução destas interessantes leituras da Semana de Oração. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, a quem os saudamos com a santa palavra de Deus, recordemos o que o apóstolo mencionou em 1 Tessalonicenses 5:17, ele orou incessantemente. Chegamos a um momento em que cada um de nós precisa de oração constante. Analisando a história dos patriarcas, dos profetas, de José no Egito, de Daniel na Babilônia, a oração é a base dos últimos dias. Jeremias em seus dias, Isaías naqueles momentos difíceis, João Batista e todos os apóstolos se mantiveram em momentos difíceis apenas pela oração. Mesmo que sejam trancados, mesmo que sejam prisioneiros, mesmo que estejam na escuridão, ninguém pode cortar sua comunhão com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a primeira palavra do tema de oração desta semana é a oração contínua, mas mais importante, porque a oração é um mandamento divino, devemos orar, pedir e será dada a você. O segundo conceito importante nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala de oração interminável, devemos ser muito claros que a oração é a chave para abrir o tesouro do céu. Queridos irmãos e irmãs, cada leitura de oração desta semana
nos convida a buscar o rosto de Deus na oração e que os encontros neste período sejam bem organizados em cada igreja. Onde quer que você esteja, o último sábado será dedicado ao jejum, oração e ofertas especiais. As leituras finais serão apresentadas sob a forma de sermões durante o serviço, seguidas da recolha de dedicações especiais para a Assembleia Geral, para abrir e apoiar novos campos missionários. Cada pessoa foi convidada a escrever um versículo bíblico no envelope contendo a oferta para expressar seu desejo espiritual e gratidão. Nestes dias, vamos fazer tudo o que pudermos para ler com nossos irmãos e irmãs. Vamos reunir os nossos entes queridos. Vamos nos reconciliar uns com os outros e deixar a nossa oração esta semana livre de obstáculos. Vamos nos amar como irmãos e vamos nos unir com todo o coração para este momento de golfinho. Pedimos ao nosso Pai Celestial que nos torne cada vez mais fortes e nos prepare para os conflitos que enfrentaremos agora e no futuro. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que possamos, no final destas aulas, leituras da semana de oração, mover o poderoso braço de Deus para abrir com oração o tesouro das promessas de oração no céu para o povo de Deus, para o tempo dos golfinhos e para orar em nome do Senhor Jesus. Para que possamos conseguir o que pedimos de acordo com a vontade de Deus, Deus te abençoe e que a paz de Deus esteja com você. Desejo-lhe um feliz sábado. Estamos muito felizes em poder apresentar a semana e agora queremos dar o nosso espaço. Irmã Raquel Orsi, diretora do Departamento de Publicações da Associação Geral, realizará a primeira leitura sob o título A Oração que Nunca Para. Nossa primeira leitura para a Semana de Oração 2024 foi muito interessante, prática e muito dinâmica para a nossa experiência religiosa. Se você já teve uma revista da Semana de Oração antes, eu sugiro que você a mantenha em sua mão também. Eles podem não apenas acompanhar a leitura, mas também acompanhar a interpretação paralela. Portanto, o nosso tema, como você será capaz de ver na tela, é baseado em 1 Tessalonicenses 517 e a ideia orientadora é quando não havia César. Aqui temos dois elementos importantes que de alguma forma reposicionam o que estamos a tratar. Por um lado, as sentenças e por outro lado, muito importantes, a eternidade, isto é, sem limite ou expiração de tempo, mas a oração, o ato de comunicação com Deus, é visto como permanente, constante, crescente e, portanto, progressivo e cotidiano, como parte integrante da experiência religiosa de cada um de nós. Continuaremos a considerar as diferentes partes da distribuição desta leitura e veremos que há um conjunto importante de características distintivas que nos ajudarão a entender melhor
não apenas os aspectos da elaboração, mas também o propósito e o propósito do ato de comunicação. A transmissão e a conexão com Deus e sua retroatividade em nosso desenvolvimento pessoal. Há, portanto, uma dualidade no caminho para a divindade e o efeito que a divindade tem sobre nós nos canais de comunicação. Então, vamos para a primeira parte. Esta importante leitura é baseada em uma compilação de espíritos proféticos sobre o assunto. Ok, a primeira parte que vamos falar, que vamos ver no slide abaixo, que você vai ver na tela. Isso nos ajudará a começar com um aspecto muito específico relacionado com isso. Nossa citação no livro da Educação, página 2, página 52, é bastante notável. Dizem-nos que a oração é necessária porque é a vida da alma, que a oração na família, a oração em público tem seu lugar, mas a comunhão secreta com Deus sustenta a vida da alma. É tão focado, tão rico em conteúdo e ao mesmo tempo tão versátil. Esta pequena citação nos leva ao primeiro princípio básico deste texto, que a oração é a vida da alma. Portanto, é um elemento existencial e, de fato, esta citação nos mostra que é necessária. É importante destacar isso porque a oração não é apenas um rito, um ato, uma liturgia, mas deve se tornar algo importante, fundamental, como comer, beber, dormir, respirar. Dizem-nos que é uma necessidade e que é importante que seja mais do que uma necessidade. É único, mas também tem uma projeção comunitária e um processo tripartite. Nesta citação do Espírito Santo, ele diz que nós somos informados de 3 níveis de oração ou 3 níveis de comunhão com Deus, que produz vida, existência, e somos informados de oração secreta. A oração no nível familiar e a oração no nível público, o que é importante porque os 3 são complementares e nenhum pode ser isolado ou substituído por qualquer um deles. As citações enfatizam isso. A oração no nível da família é o microcosmo da sociedade. Com aqueles que compõem nossa família nuclear, ou se compartilharmos nossa casa com membros da família alargada, ainda melhor. Mas, obviamente, há sempre um coletivo. Em seguida, voltamos para a oração pública que fazemos nas igrejas, nas reuniões de oração e nos trabalhos missionários. Sim, há um. Mais pessoas estão envolvidas nas orações realizadas em um ambiente aberto. Temos um terceiro que, de fato, nos foi dito que não pode ser substituído pelos 2 primeiros, que é secreto, que é o único, que é a passagem inseparável entre Deus. A alma é uma pessoa e seu salvador. É importante ver que temos que manter o equilíbrio, porque às vezes achamos que a atividade familiar da manhã ou da noite é boa, porque de alguma forma atende a essa necessidade e que a oração familiar faz parte da nossa rotina,
porque é a vida familiar. É também a necessidade da comunhão de toda a comunidade humana que constitui o nosso círculo mais estreito, assim como os nossos cônjuges e filhos os consagram diante do Senhor. Também participamos regularmente de serviços da igreja e pronunciamos nossas orações diretamente em um nível público, bem como nos envolvemos em ouvir e afirmar as orações dos outros. Estes dois são permanentes e imutáveis, mas não devem substituir o indivíduo. Nossa relação pessoal com Deus é muito interessante e, como descrita nesta frase, nos diz que é a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Por isso não é apenas uma necessidade, mas também um apoio. Portanto, a vida não é parcial ou temporária, mas um sustento de nossa existência espiritual. E nossa alma possui verdadeiramente a vida de Deus. E a oração secreta é essencial. Portanto, nosso primeiro princípio é que a oração é vida. É uma necessidade que se desenvolve em 3 frentes, formando esta trilogia: a oração secreta, a oração familiar e a oração pública. Cada um tem seu lugar, seu contexto e seu tempo. No entanto, o segredo é único, insubstituível e deve ser crescente e permanente. Vamos dar uma olhada em outro aspecto muito importante, que também é sutil neste artigo, que é que a oração é progresso e a oração é progresso. Observe que a citação deste livro, Oração, página 20, se houvesse mais oração entre nós, mais exercício de fé vivida e menos dependência dos outros. Nosso progresso em nossa sabedoria espiritual será muito maior do que o que fizemos até agora. Isso é impressionante. A oração não é apenas vida. A oração não significa que a vida seja uma necessidade e uma comunhão vital, mas depende da oração. Nosso progresso espiritual. Observe que isso é interessante, porque é quase como uma equação que nos diz que tem que haver mais oração, mais prática de fé, e isso vai produzir maior sabedoria espiritual e menos dependência humana. Por isso é importante que pratiquemos o vício e a subtração. Portanto, a oração deve ser mais regular, contínua e crescente, porque produz fé e é uma fé viva, e como a própria oração cria vida para a alma e através de uma comunhão mais estreita com Deus. Aumentamos nossa conexão com o Salvador, reduzimos nossa dependência dos outros, reduzimos nossa dependência de decisões, reduzimos nossa dependência de padrões que os outros consideram impostos pela sociedade, como valores, crenças ou formas de agir, e assim geramos. Ele disse que afastar-se dos padrões humanos de proximidade e intimidade com Deus, e essa combinação de intimidade e maior exercício da fé, produziu algo verdadeiramente chocante. Podíamos ter ido mais longe. Na sabedoria espiritual, chegamos até aqui,
de modo que a oração é apresentada como um elemento dinâmico que, em sua prática, não só produz, mas também sustenta a vida da alma, a nossa espiritualidade, mas também através da oração, da comunhão, porque é importante que compreendamos esses aspectos da comunhão e da comunhão, porque a comunhão é o ato de transmitir pensamentos, sentimentos, ideias e necessidades, súplicas, agradecimentos, etc. No entanto, a comunicação implica a integridade do modo de operação do pensamento, o que é realmente chocante, pois a comunicação ativa e ágil é mantida através do pensamento constante. Na conexão com Deus, desenvolvemos em nós mesmos um sentimento de reflexão, que é automaticamente remodelado e redirigido, de acordo com os valores e princípios que conhecemos na palavra do Senhor. As nossas decisões, as nossas ações, embora isso possa parecer uma mudança quase invisível e imperceptível, estamos aqui informados de que o avanço será significativo. Em que sentido? E a palavra é muito especial. Dizem-nos que ele faria ainda mais progressos na sabedoria espiritual. O que mais podemos esperar? Através da oração, entramos em contato com o centro infinito de inteligência da sabedoria divina. Como podemos não investir nosso tempo, energia e pensamentos para mantê-lo? Esta conexão viva, esta crescente e intensa comunhão com Deus, porque produz em nós uma maior vitalidade espiritual, uma maior capacidade de compreensão, de capturar as verdades maravilhosas da sua palavra e, por extensão, uma. Compreensão aguçada da relação entre a origem humana e a origem divina. Portanto, compreender as fronteiras quase imperceptíveis entre o que está acontecendo e o contexto dos acontecimentos, o que está por acontecer e o que as circunstâncias atuais justificam, nos dá uma grande agilidade mental. Com as nuances do contato espiritual, ele não gera orgulho, arrogância ou superioridade, mas sim uma sabedoria espiritual que muda o caráter, o adoça e o redireciona. Com esse toque sagrado, o progresso da nossa experiência religiosa, o progresso da nossa intimidade com Deus e a redução da dependência dos seres humanos, é claro que devemos viver no mundo, mas não pertencer a ele, e isso é realmente importante na sua compreensão. Na prática, vamos dar uma olhada no terceiro princípio explicitamente enunciado neste texto, que a oração é conexão, é união. Note que iremos analisá-lo em todas essas leituras, além do padrão perfeito de oração de nosso Pai Celestial. Aqui temos uma frase simples, altamente focado, mas produz 5 princípios básicos. Leia comigo. Seja a tua oração, Senhor, aceite-me como inteiramente teu, coloquei todos os meus planos aos teus pés, use-me hoje para te servir, viva comigo e deixe todo o meu trabalho ser feito em ti. O Caminho para Cristo, página 70, é muito curto.
informações profundas, chocantes e ricas que nos permitem ver, que nos permitem lembrar que a oração é vida, que a oração é progresso. A terceira característica nos diz que a oração é a conexão. Por quê? Porque o primeiro elemento básico desta frase é: ó Senhor, trate-me como alguém que é inteiramente tua. Entregue a sua vontade, a vontade infinita de Deus, e torne-se um com seu poder. E como o Espírito da profecia diz, nos tornamos invencíveis na prática do bem e na rejeição do mal. Assim, a oração nos corrige espiritualmente, reorienta claramente nosso destino e reconhecemos que Deus é nosso soberano e que, além de ser nosso Salvador, também recebemos a vida física dele como Criador. Também aceitamos a vida espiritual e não só escolhemos cuidar da nossa comunicação e progresso com Deus, mas também nos submetimos à sua autoridade. Reconhecemos sua onipotência e, assim, somos empoderados pelo mesmo poder de Deus para fazê-lo. O plano do Senhor para nós. Vamos passar para o segundo ponto desta frase. Eu coloquei todos os meus planos aos teus pés. Ele disse que isso não é apenas uma rendição, não é apenas um ato de pontualidade, mas uma atitude de comportamento, numa submissão. Eu coloquei todos os meus planos aos teus pés. É claro que somos pessoas pensativas, pessoas inteligentes, temos ideias, atividades que queremos desenvolver. No entanto, não tomamos tais planos, propósitos ou ideias como nossos e os separamos da nossa vida espiritual, mas, pelo contrário, nos submetimos completamente a eles. Nosso Deus e Salvador, este ato de obediência nos eleva. Observe que esse conceito é interessante porque o fato de entregarmos a Deus o que somos, o que pensamos e o que queremos fazer, nos permite unificar no plano de Deus como toda a sabedoria. Quanzi previu isso desde o início, porque obviamente somos muito limitados como indivíduos. Podemos usar o passado como uma referência e o presente como uma oportunidade. No entanto, o futuro, que é desconhecido e invisível para nós, por meio do ato, no entanto. Em nossas previsões para o futuro, mostramos a Deus o que estamos pensando, o que nos interessa e o que também nos motiva é esse ato de obediência, que também expressa de maneira chocante a riqueza que ele possui. Há a nossa oração, e a oração não é liturgia, não é uma estrutura repetitiva, não é uma repetição de ideias preconcebidas e frases padronizadas. É sobre o que somos e o que queremos. Isso é importante porque, até agora, percebemos que tudo é totalmente pessoal. É algo que devemos analisar em nossa vida de fé, em nossa experiência religiosa. Como você classificaria? Como você avaliaria o conteúdo da minha frase? Eu partilho meus desejos diante de Deus.
Estou disposto a renunciar à minha vontade em favor da revelação que Deus fez em sua palavra sobre o que deve ser feito, rendição e obediência. Mas temos mais nessa frase. Temos o elemento de disponibilidade de serviço, que diz claramente: use-me hoje para servir você. Este princípio é muito importante em nossa vida cotidiana, porque não vivemos isolados de Deus, porque o Senhor é para nós um elemento abstrato e distante, mas permanente, embutido em tudo o que fazemos naquele dia. Fazer, ou temos um plano hoje para usar eu para você, é esperar que o que estamos fazendo não seja pensar. Eu só vou ganhar, vou ter um bom benefício que, obviamente, faz parte de nossas necessidades importantes, mas inserir essas atividades de serviço, disposto a colocar a Deus em todas as circunstâncias que lhe beneficiem, ou seja, a servir a si mesmo, colocando-se diariamente com Deus como instrumento nas mãos de Deus. Mas nós temos mais, e eles nos disseram que a Maura estava comigo. Essa frase é tão chocante. É um pedido, é um desejo, esse sentimento de pertencimento. Fica comigo. Lembremo-nos dos discípulos no caminho para Emaús que disseram: vós estáis conosco. Não é apenas a nossa caminhada com Deus, não é apenas a partilha de nossos planos e desejos. Consultemos de acordo com a sua vontade, obedecemos ao que Ele nos mostra como propósito da nossa vida, mas para nós é o mais precioso, o mais desejado desejo de ser e sentir Deus conosco, convidá-lo para que Ele esteja sempre ao nosso lado. Posso garantir que nossa existência assumirá uma dimensão totalmente diferente, cheia de vitalidade, alegria, satisfação e proatividade. Os resultados serão surpreendentes. Olhe para a última parte desta frase: que todo o meu trabalho seja feito em vós, então. A ação definitiva como conexão nos faz sentir que não somos apenas o elemento alienado, separado de Deus, mas também o começo do ramo ligado à videira que se torna realidade. E por isso me diz todo o trabalho que foi feito em você. Então, nossa ação. A ideia básica a partir da qual os produzimos é que estamos aqui para glorificar a Deus e servir os nossos semelhantes. Por isso oferece sua missão, disponibilidade, pertencimento e ação para validar a compreensão desta experiência crescente. Conecte-nos através da oração, porque na oração comunhamos. E, de fato, devemos comunicar nossa verdadeira identidade. Devemos ser como telas, para que o Senhor possa desenhar seu plano para nossas vidas. É assim que a frase é expressa. Estamos falando da oração secreta da oração. O indivíduo tem que produzir essa conexão, esse sentimento de pertencimento, porque sabemos que nós dissemos ao Senhor, porque sabemos que Deus o entende, Ele o conhece
Ele o considerará e nós nos adaptaremos de acordo com a sua vontade infinita e sábia. No entanto, vamos colocar todas essas leituras em perspectiva. Recordemos mais uma vez as 3 partes essenciais da semana de oração de hoje, que são, na verdade, a primeira e os elementos orientadores para o resto, o começo da eternidade. Observe que o que está intimamente relacionado a essas 3 variáveis é a sentença. Como vida e ser, oração como progresso e avanço, oração como elemento de ligação. Esta compreensão da oração é uma necessidade tripartida. Como dinâmica e como relação deve ficar claro em nossas mentes, para que a sentença não se torne uma forma, mas um conteúdo dinâmico que já estamos bem articulando, especialmente a necessidade de tais sentenças sem fim do ponto de vista da vida, do progresso e da conexão. Na citação da Graça Maravilhosa, página 187, nos dizem que se alguém precisa de orações e sermões para tocar almas, agora está tudo acabado, está por perto. Espero que possamos ver como devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Então vamos encontrá-lo. Que Deus ensine o seu povo. Agora eu acho que é muito importante que, quando os discípulos sentiram a necessidade de pedir a Jesus para ensiná-los a orar, eles percebessem que a maneira como Jesus orava era mais do que um ato litúrgico. A manifestação externa do ritual ou da espiritualidade, porque ele foi a um lugar sozinho, ele teve uma experiência, uma intensidade de comunhão com o Pai que é rejuvenescedora. E fornecer orientação para o próximo dia útil. Então eles viram que a oração de Jesus era poderosa, que não era uma simples explicação ou uma simples declaração, mas era vida, era progresso, era conexão. Isso, esse princípio, essa ideia, essa direção, tudo é expresso pelo Espírito da profecia. Fomos informados. Quando o fim de todas as coisas está próximo, devemos implorar a Deus para orar dessa maneira. Que Deus ensine o seu povo. Este é o meu sincero e profundo desejo a todos nós. Amém. Pedimos ao Senhor que abençoe a sua palavra em nossos corações e espero que vocês se juntem a nós nas orações. Nosso amado Pai, que reside nos céus, chegamos humildemente a Ti com a mais profunda gratidão e humildade, implorando para que intervenha poderosamente em nossas vidas. Louvamos exaltadamente o Teu nome pelas incontáveis bênçãos, paciência divina e graça imensurável que concedeste a cada um de nós, e também clamamos por Sua ajuda, padrões duplicados e o Teu Espírito Santo reconfortante. Ensina-nos, aproxima-nos, transforma-nos completamente e ajuda-nos a considerar a comunicação contínua contigo através da oração como uma prioridade absoluta, pois é a essência da vida espiritual. Abençoe ricamente o vosso povo, de maneira especial para todos, e nos conceda abundantemente a tua graça, bênçãos, perdão e misericórdia em nome glorioso de Jesus. Oramos fervorosamente todas as manhãs. Agradecemos a Deus por esta interessante leitura da semana de oração e pela nossa irmã Rachel por desenvolvê-la também
e pedimos a Deus que ouça nossas orações e seja capaz de entender que a oração é a vida da alma. Que Deus o abençoe e a paz de Deus esteja com você e desejamos-lhe um feliz sábado.